irmã, graça e paz da parte de Deus para cada um de nós. E aí, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico diário? Comecemos invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a graça do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Que nós possamos pegar a nossa palavra, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, nos versículos de 39 a 41, onde o Senhor nos diz o seguinte: Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas à montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouvia a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão e irmã, olha que riqueza essa palavra. Aqui está dizendo que naqueles dias, veja que Maria já tinha vindo o anúncio do anjo para Maria. Ela já estava grávida do menino Jesus. Ou seja, aqui está dizendo que naqueles dias, Maria foi às pressas às montanhas. Então, antes de qualquer coisa, amado irmão e irmã, suba as montanhas, suba no monte. O monte nada mais é do que o lugar da visitação. É o lugar da presença de Deus. Então, veja a docilidade de Maria ao ter que visitar Isabel. Maria cheia do Espírito Santo, né? Porque nada mais é do que a mãe do nosso Salvador. Seria a mãe do nosso Salvador. Então, Maria cheia do Espírito Santo, ela ouviu a moção de Deus, que deveria ir à casa de Isabel, visitá-la. Então, o que foi que Maria fez? Ouviu a voz, tinha um coração disponível, tinha um coração que ouve a vontade de Deus. E ela subiu às pressas ao monte, ou seja, ela logo agiu. Ouviu a voz do Senhor, logo agiu. E foi às montanhas, ou seja, eu vou para o lugar da presença, vou para o lugar da visitação, me encontrar com Deus, para saber o que de fato devo fazer lá. Para saber se é vontade de Deus ou se é o meu humano, eu não estou entendendo ainda, né? Aquilo era tudo muito novo. Então, ela subiu no lugar da visitação, ou seja, para cada ação, ela primeiro subia ao monte, subia ao lugar de adoração. E em seguida, ela foi para a cidade de Judá e entrou em casa de Zacarias. Saudou Isabel. Perceba que apenas a saudação, Maria apenas saudou Isabel e a criança já pulou no ventre. Perceba, Maria tem um coração disponível, subiu no monte, ouviu a voz do Senhor, cheia da presença do Espírito Santo, manifestou o ruá de Deus apenas numa saudação. Eu imagino até que Maria tenha chegado lá, olá Isabel, e foi suficiente para a criança estremecer no ventre. Ou seja, ela foi batizada no Espírito Santo, consequentemente aquele filho que era João Batista. E o que é que acontece? Deus, ele só precisa de um coração dócil, disponível à sua vontade, e um coração disponível para receber, para que esse Espírito Santo seja derramado. Quando uma pessoa ela é cheia da presença de Deus, é natural a glória de Deus se manifestar, até numa saudação, olá Maria, olá Isabel. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela anda com a presença. E onde a presença chega, o Espírito Santo é derramado. A palavra vem nos assegurar quando ela diz que Pedro
ainda estava falando na assembleia quando o Espírito Santo já agia nos corações disponíveis. Então, Jesus ele só precisa de um coração disponível e uma aberta à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não perde tempo, meus irmãos. E aquele que é cheio da presença, onde a presença chega num lugar, o Espírito Santo é derramado em todo e qualquer coração aberto à sua divina vontade. Aqui diz que Maria andava com a presença. Maria andava com a presença e Isabel tinha esse coração disponível. Então, aconteceu que a vontade de Deus. Aí você olha para mim e diz assim, mas Talita, mas era uma promessa do Senhor para João Batista, porque João Batista iria preparar esses caminhos do Senhor. Então eu digo, mas essa promessa, assim como era para João Batista, essa promessa é para mim e para você também, porque a promessa vem dizer que todos devem ser batizados no Espírito Santo e ser cheios dessa graça de Deus. Então a promessa não era somente para João Batista. O menino foi batizado no ventre de Isabel porque era uma promessa, sim, mas é promessa para nós também. E juntou, perceba que somente nessa saudação o ruá de Deus foi derramado nos corações disponíveis. E juntou essa vontade de Deus com o coração disponível de Isabel. E fez todos ficarem cheios dessa presença. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não perde tempo num lugar. Quando existe uma pessoa cheia dessa presença, e onde a presença chega, o ambiente é transformado de lugar. O que é que acontece então que todos ainda não foram batizados? Está faltando corações disponíveis. Está faltando corações disponíveis para a vontade do Senhor, assim como está faltando corações disponíveis para subir no monte, no lugar da presença, e dizer, Senhor, eu me coloco em situação de ovelha aqui. Me instrui, Senhor, no que devo falar, no que devo fazer, como devo fazer. Me instrui, Senhor, é me colocar no lugar da presença, porque nós já entendemos que o véu se rasgou com a paga da dívida, que foi a morte de Jesus, para que houvesse vida em nós. Então, o véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, nós já sabemos disso. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Então, o que está faltando é o coração disponível para a ação do Espírito Santo e subir ao monte, para ouvir a vontade do Senhor e ir lá executar o plano perfeito, que é que no final todos sejam completamente cheios do Espírito Santo e batizados. Que hoje eu e você, numa atitude de oração, possamos com fervor e com vontade, verdadeira vontade de dizer como Nicodemos, não de questionar como Nicodemos, Senhor, mas como é que eu tenho que nascer de novo? É nascendo de novo do ventre da minha mãe? Não, a gente já sabe que não é assim. A gente está falando aqui para carismáticos. Se você está aqui hoje é porque você tem sede da palavra de Deus. Se você está aqui hoje, se você persevera dia após dia nas palavras de vida eterna que nós temos pela graça divina, semeado no coração de cada um de vocês, no coração de cada um de nós, porque o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso próprio ouvido. Então, essas palavras, se você vem aqui todos os dias colher um pouco daquilo que o Senhor tem para nós, então é porque no seu coração existe essa sede de nascer de novo. Então nós só precisamos fazer como Nicodemos, dizer, Jesus, eu quero nascer de novo da água e do Espírito. E que todos os dias nós possamos subir ao monte, né? Que é entrar em nós mesmos, é fechar a porta do nosso quarto e orar a Deus em secreto, para que no secreto Ele nos transforme e a presença dEle viva, seja manifesta em nós, para que onde nós chegarmos, todos os ambientes sejam transformados. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas